Bem-vindos a mais um podcast da Macedo Vitorino. Hoje vamos falar sobre o financiamento das startups e o capital de risco. Para descomplicar este tema comigo, tenho o André Dias, sócio da Macedo Vitorino. Olá André, bom dia. Olá, bom dia João. Este tema não é novo, mas talvez nunca tenha sido tão atual como é hoje. Aquilo que tem acontecido nos últimos anos é um crescimento exponencial de startups, de associações de apoio a startups, de fundos de apoio a startups e também, com especial enfoque em Portugal, o aparecimento de empresas de investimento de capital de risco. Portanto, a pergunta que eu te fazia a título de introdução é que formas de financiamento é que as startups dispõem? Bem, João, existem várias formas de financiamento. Há aquela típica que todos conhecem, que são os chamados 3 Fs, Family, Friends and Fools, que no fundo são aqueles que rodeiam o fundador e que estão mais propensos, mais disponíveis para o apoiar numa fase inicial. Mas naturalmente, e até para manter as boas relações, digamos assim, com os nossos amigos e com os nossos familiares, idealmente devem-se procurar outros tipos de financiamento. E aí existem outras formas, desde logo o crédito bancário, o crowdfunding também, e outras formas como business angels, capital de risco, e numa fase muito mais avançada, os chamados IPOs. Desde logo eu acho que importa esclarecer e distinguir 2 tipos de instrumentos de financiamento, a dívida e o capital. A dívida, como por exemplo o crédito bancário, normalmente é uma forma mais imediata de financiar a startup, mas que também tem algumas restrições e representa alguns desafios. Isto porque a startup não tem garantias para dar, não tem ainda receitas e, portanto, muitas vezes é muito difícil obter este tipo de financiamento. Por outro lado, não acrescenta nada ao fundador em termos de know-how, em termos de capacidade de fazer avançar um negócio. Do ponto de vista da entrada de capital, da partilha de capital com os investidores, eu diria que aí existem variedíssimas formas, como já referi, sendo que há vantagens e desvantagens também. A principal vantagem é realmente o fundador se poder reunir de pessoas que têm conhecimentos do mercado, conhecimentos até do produto, e que poderão ajudar nesta fase de desenvolvimento do próprio negócio. A desvantagem maior será, naturalmente, a própria partilha do poder de decisão com esses investidores, porque, naturalmente, se há uma entrada de capital, há também uma participação na tomada de decisão. E, portanto, eu diria que será caso a caso, portanto, que esse tipo de investimento será decidido, também tendo em conta depois o fundo de investimento, etc., que será necessário. André, referiste a diferença entre capital e dívida, mas esta diferença não é estanque. Temos assistido cada vez mais ao aparecimento ou à utilização de instrumentos híbridos, não é assim? Sem dúvida, João. Eu diria que há uma certa percepção, por vezes errada, de que a única forma de participação no capital das sociedades é através de ações e das chamadas ações ordinárias, ou seja, as ações que conferem direito de voto. E na realidade isso não é bem assim. Aliás, é muito frequente que neste tipo de investimentos se usem ações preferenciais sem direito de voto, que no fundo conferem ao investidor não o direito de voto imediato, mas sim um direito a receber dividendos prioritários e até uma prioridade em caso de liquidação da própria sociedade. No fundo, estas ações preferenciais acabam por funcionar como uma espécie de financiamento, mas que não têm direito de voto. Não confundir as ações preferenciais com as ações com direitos especiais.
porque de facto são figuras distintas. As ações com direitos especiais, no fundo, conferem ao seu titular direitos de voto, por vezes que são direitos de veto, verdadeiros direitos de veto, ou seja, de não aprovar uma determinada decisão, e também podem incluir outros direitos que as partes convencionem. Para além deste tipo de instrumento, das ações preferenciais, eu destacaria também os empréstimos convertíveis, uma vez que, de facto, são figuras muito frequentes, também começam por ser dívida, desde logo. Há um direito de ser reembolsado, mas também há um direito de converter a dívida em capital e, portanto, acaba por ser a tal figura híbrida de que falavas, que permite, por um lado, ter numa fase inicial, não haver essa partilha na tomada de decisão, mas no momento subsequente passar a partilhar esse poder de decisão. Fazendo agora a transição concreta para o investimento de capital de risco, há, na tua opinião, algum momento próprio para a procura e para o aparecimento deste tipo de investimento? Olha, João, eu diria que não há um momento certo. Há fases, há diferentes fases no processo de vida da startup. Como dizia há pouco, numa fase inicial, ao apoio dos amigos e da família, o capital de risco eu diria que é numa fase já mais adiantada, sendo certo que existem fundos de investimento que se focam numa fase que chamamos seed, ou seja, semente, e na fase subsequente, mas na realidade o capital de investimento normalmente já exige uma prova de conceito, que haja provas dadas de que aquele produto tem adesão no mercado e, eventualmente, até que já produz receitas, portanto, já existe uma capacidade de gerar receitas. E, portanto, o capital de risco normalmente já entrará numa fase em que é possível ao investidor analisar um plano de negócio, um modelo financeiro e perceber que há ali um produto que tem capacidade de ser escalado, de ser vendido em larga escala e que, naturalmente, poderá assegurar uma maior rentabilidade. Isto porque o capital de risco, tendencialmente, tem um ciclo de vida de cerca de 5 anos, ou poderão ter mais, mas que, no fundo, tem como objetivo valorizar uma participação e depois, então, proceder à sua venda. E, portanto, para isso é fundamental que se consiga realmente assegurar essa rentabilidade do investimento. E, portanto, eu diria que seria numa fase mais adiantada. Na fase intermédia existirão outro tipo de investidores, nomeadamente os business angels, que também podem apoiar, como disse há pouco, na parte do know-how, de acrescentar outro tipo de conhecimentos ao fundador e, portanto, também poderá ser uma outra possibilidade. Mas, de facto, o capital de risco normalmente será numa fase mais adiantada. Se eu tivesse de descrever a vida de um investimento de capital de risco, após as abordagens informais, a procura no mercado, etc., o investimento inicia-se, em regra, com uma term sheet, ou seja, um documento em que os fundadores e os potenciais investidores acordam em termos macro os detalhes do possível investimento e regulam o processo de negociação para concluir com sucesso o investimento. Este processo, claro, está sujeito a auditorias jurídicas, auditorias financeiras, técnicas, fiscais, sendo esta a segunda fase, o segundo estágio deste investimento. O terceiro, enfim, a celebração do acordo de investimento, ou seja, o documento que formaliza a entrada do investidor de capital de risco. Por vezes, em simultâneo com este documento, outras vezes de forma separada, um documento que regula a vida da sociedade no pós-investimento, pode ou não ser um acordo parasocial, tendencialmente sempre que há entrada do capital social por parte do investidor, e por fim, a vida do investimento termina, como dizias, com a saída do investidor de capital de risco. Mas agora, indo passo a passo, aquilo que eu te pediria, aquilo que eu te peço, ou aquilo que eu te pergunto, é quais são as tuas recomendações para os fundadores no âmbito de uma due diligence?
Olha, João, eu diria para os fundadores, nesta fase, muita paciência. Isto porque, pela nossa experiência, e temos-lo visto no passado, muitas vezes os fundadores não têm conhecimento deste tipo de processos, não estão habituados a ser auditados e, portanto, é um processo, por vezes, que pode ser moroso, pode envolver aqui várias diligências, e que até time consuming, portanto, que ocupam muito tempo do próprio fundador. É muito importante haver disponibilidade do fundador, é também importante, e não é demais salientar, assegurar a disponibilidade dos consultores, dos próprios fundadores, nomeadamente os contabilistas, os advogados, portanto, todas estas são peças fundamentais. Isto porque normalmente os investidores querem rever a documentação, mas para além da documentação têm muitas perguntas, e portanto há ali um processo por vezes longo, chamado Q&A, de perguntas e respostas, que é desenvolvido e para o qual é fundamental haver a colaboração do fundador e dos seus consultores. E portanto é uma fase fundamental. No fundo, a ideia é que se confirme que realmente não haverá contingências e, portanto, é essencial a colaboração do fundador nesta fase. Muito bem. E que áreas se destacam ou que te parecem mais relevantes no âmbito de uma due diligence jurídica a uma startup? Olha, eu em relação a esse aspecto, eu diria que depende. Depende, por um lado, da fase em que a startup está, do seu desenvolvimento, mas também do setor em que a startup desenvolve a sua atividade. Relativamente ao estado de desenvolvimento, naturalmente uma startup que está no início, o tipo de análise que é feita será uma análise provavelmente mais superficial, também a startup não terá ainda muitos contratos, não terá ainda muita documentação para ser revista, e portanto nesses momentos normalmente as auditorias técnicas, fiscais, financeiras são até mais relevantes. Numa fase mais avançada do desenvolvimento da startup, eu diria que aí a componente jurídica ganha um especial relevo. E esse relevo será tanto maior quanto a startup esteja a desenvolver uma atividade num setor regulado. Em termos de principais aspectos que normalmente analisamos, aspectos societários, desde logo, ou seja, a estrutura acionista da startup, existem ou não outros investidores, existem acordos parasociais já existentes, acordos de investimento, ou seja, compromissos de entrada de outros investidores na sociedade ou dos próprios que já lá estejam. Portanto, no fundo, o investidor tem que perceber se pode entrar no capital e quais são as eventuais restrições à realização do seu investimento e também à sua eventual saída. A nível regulatório, também muito importante analisar se a startup está a desenvolver a sua atividade num setor regulado, se foram pedidas as autorizações necessárias, se está a ser cumprida a lei, se, no fundo, estão a ser tomadas e implementados todos os procedimentos legalmente previstos. Há depois ainda outras áreas-chave, a parte dos contratos, se existem ou não contratos escritos, por vezes não existem contratos escritos, já tivemos situações dessas. Se esses contratos, quando escritos, têm cláusulas que possam afetar esta entrada do investidor, nomeadamente as cláusulas chamadas Change of Control, e, naturalmente, se existem contratos que possam ter mais responsabilidade, nomeadamente financiamentos, garantias, que também podem afetar o próprio investimento. A nível por exemplo, propriedade intelectual, também é normalmente uma área crítica, diria eu, porque é muito importante assegurar-se que a startup tem a propriedade da tecnologia, portanto, do know-how que foi desenvolvido, e, portanto, o fundador tem que passar esse know-how para a sociedade, se isso não for claro. E, finalmente, eu destacaria também a parte, enfim, de potenciais contingências, onde incluiria a parte laboral e os litígios, as ações judiciais. Portanto, na parte laboral, se há contratos de trabalho, se não há contratos de trabalho, se há recibos verdes e se eles são verdadeiros ou são chamados falsos recibos verdes. E a nível de ações, se de facto há aqui algum risco de haverem ações contra a empresa,
nomeadamente até por cópia de tecnologia, de violação de patentes, de direitos de autor. Portanto, todos esses aspectos devem ser abordados numa auditoria. Diria que estes, em síntese, serão os mais importantes. E no acordo de investimento, o que é que as partes devem obrigatoriamente regular, na tua opinião? No acordo de investimento, eu diria que vai depender um bocadinho do investimento e da forma como esse investimento vai ser realizado, porque podemos ter várias formas, como já referimos, ou temos normalmente o contrato de compra e venda de ações, ou o contrato de subscrição de capital, ou o tal empréstimo convertível, que também já falámos. Eu diria que o principal aspecto no acordo de investimento tem a ver com a entrada dos fundos e portanto, será este o principal aspecto a regular. Nomeadamente, quanto é que vai ser investido, quando é que esses fundos vão entrar na sociedade, de que forma é que eles vão entrar e também qual a contrapartida para a realização do investimento. Sendo certo que vai depender, obviamente, esta contrapartida vai depender do tipo de instrumento que for adotado. Se forem ações, poderemos ter dividendos, a própria mais-valia no caso de venda. Se for um empréstimo convertível, poderemos também ter juros remuneratórios do capital investido. Há cláusulas, depois poderá, para além desta regulação das entradas de fundos, poderá haver cláusulas típicas também de cada contrato. Eu destacaria nos contratos de compra e venda e de subscrição de capital as declarações e garantias. Normalmente é o aspecto mais importante que nós vemos neste tipo de contratos, ou seja, uma série de declarações do fundador e da startup relativamente ao negócio, portanto, a existência ou não de dívidas ocultas na sociedade, neste caso, a inexistência de dívidas ocultas, e de contingências que, obviamente, a provar-se que não são verdadeiras, terão as suas consequências em termos de indemnização, de emissão de ações adicionais ao investidor. Na parte do empréstimo convertível, ou no contrato de empréstimo convertível, eu diria que o mais importante será quando é que a conversão da dívida em capital ocorrerá, o fator de conversão, naturalmente, a avaliação da sociedade e, portanto, se pode haver ou não até a conversão, ou pelo menos a atribuição de ações adicionais. Eu diria que são estes os principais aspectos do acordo de investimento. Tu referiste logo no início que o investimento de capital de risco traz, por regra, consequências ao nível da tomada de decisão, que a partir do momento em que o investimento se concretiza, passa a ser partilhado. Uma das áreas que também é regulada pelas partes, normalmente simultaneamente à celebração do próprio investimento, é a governance futura da startup. Aqui parece-me particularmente relevante que as partes regulem, desde logo, o equilíbrio de poderes nos órgãos sociais da startup. Desde logo na administração, ou seja, se a administração será composta pelos fundadores, por membros indicados pelos fundadores, se haverá participação de membros indicados pelo investidor, se sim, em que proporção e, independentemente da proporção, qual é o poder efetivo que cada um destes grupos, por assim dizer, terá na tomada de decisão. Simultaneamente, o mesmo acontece na Assembleia Geral, ou seja, decidir que matérias estão reservadas à Assembleia Geral, que matérias necessitam do acordo de fundadores e investidores, ou se bastam com a aprovação ou o voto a favor de apenas um deles. A pergunta que eu te fazia é, além da governance, que outras áreas é que fundadores e investidores devem regular sobre a vida da startup após a formalização deste investimento? Eu diria, sem dúvida, que a governance é um aspecto fundamental. Há outros temas que tipicamente são incluídos naquilo que nós chamamos o acordo parasocial. Desde logo, um aspecto crítico para os investidores será, sem dúvida, a cláusula anti-diluição.
Isto porque quando alguém investe numa sociedade que pode ter várias rondas de investimento, há um risco de que a participação que é adquirida numa fase inicial possa vir a ficar diluída, ou seja, a parte que essa participação representa pode posteriormente vir a ter a representar uma menor percentagem. Isto porque se as rondas de investimento implicarem aumentos de capital, obviamente que a parte deste investimento inicial representado por estas ações pode de facto diminuir. Estas cláusulas de antidiluição normalmente protegem o investidor e prevêem que haja, no fundo, uma reposição da percentagem inicial, seja por via da entrega de ações, seja por via de regulação do preço dessas mesmas ações, para, no fundo, manter o investimento e o valor do investimento e até numa futura venda a rentabilidade desse mesmo investimento. Depois há outras cláusulas que também são habituais, o direito de preferência, por exemplo, ou seja, o direito de qualquer um dos acionistas, ou seja os fundadores, seja os investidores, de, em caso de venda das ações, poderem adquirir ao mesmo preço as ações que vão ser vendidas. Isto permite, no fundo, às partes manterem o controle inicial, permite evitar a entrada de novos investidores que poderão não ter a mesma sintonia, podem não estar em sintonia com os fundadores, os investidores iniciais, e portanto também diria que é uma cláusula importante que conste no acordo parasocial. André, como já referimos, o investimento de capital de risco tendencialmente termina com a saída do investidor da startup, seja através da venda das participações sociais que adquiriu, seja através do reembolso completo do empréstimo, enfim, dependendo, mais uma vez, do modelo que for utilizado. De que maneiras é que os investidores geralmente acautelam esta saída? Olha, eu diria que, desde logo, prevendo no contrato esta mesma necessidade, no fundo, das várias partes envolvidas diligenciarem por esse mesmo processo de venda ou por outra forma, no fundo. Ou seja, é muito importante que essa situação fique desde logo clarificada no contrato, até quando é que o investidor pretende sair e de que forma é que poderá sair. E isto poderá envolver ou a venda das ações, ou a venda de ativos, ou até, como por vezes sucede em empresas de maior escala, através de um IPO, ou seja, de uma oferta pública de venda, em que, no fundo, as ações vão para a Bolsa e são vendidas ao mercado, permitindo assim às partes recuperarem o seu investimento. Existem também outras cláusulas fundamentais em caso de venda, sobretudo para investidores maioritários, ou seja, para capital de risco que adquire uma opção maioritária, que são as cláusulas de drag-along, tag-along, que no fundo permitem ao investidor arrastar, digamos assim, os outros acionistas em caso de venda. E também, no reverso, também acontece, ou seja, os investidores que são minoritários poderem ser arrastados, obrigarem a que as suas ações sejam também vendidas num caso de desinvestimento. Por último, também destacaria as cláusulas típicas, essas sim, diria que são quase inevitáveis, dos eventos de liquidez e change of control, que basicamente prevêem que o investidor tenha uma espécie de direito de reembolso prioritário, uma preferência no reembolso, quando se verifica um desinvestimento, ou seja, uma venda da empresa, dos ativos, ou o tal IPO que já referimos. É uma forma, no fundo, de salvaguardar a posição do investidor, não só, portanto, em termos do capital investido, mas também da rentabilidade, porque por vezes as cláusulas também garantem essa mesma rentabilidade e não apenas só o reembolso do capital investido. Então, e a saída dos fundadores também costuma ser regulada? Normalmente sim. É frequente as partes acordarem um período de lock-up, ou seja, um período de indisponibilidade, um período em que o fundador não pode sair sem o consentimento dos outros investidores. O fundador é uma peça-chave do negócio e, portanto, é natural que o capital de risco pretenda que esse fundador se mantenha
na sociedade durante um determinado período de tempo, e também será natural que as partes regulem as consequências dessa mesma saída. E aqui haveria que distinguir as situações em que há uma saída, digamos, de mútuo consentimento ou uma saída em divórcio. Naturalmente, quando é de mútuo consentimento, em que se respeitam as condições inicialmente acordadas, não haverá grandes preocupações. Em situações em que há este período de lock-up, em que se espera que o fundador se mantenha, aí sim pode haver até penalizações ao próprio fundador, no caso de venda das suas ações, no fundo, que também servem como incentivo para que o fundador se mantenha na sociedade. Portanto, são as chamadas cláusulas de good liver e bad liver, como se costuma utilizar no jargão jurídico, que são, de facto, tipicamente também incluídas no acordo parasocial. Portanto, eu diria que estes seriam os temas essenciais na parte da saída dos fundadores. Muito obrigado, André, por nos ajudares a descomplicar alguns conceitos relacionados com o financiamento de startups. O nosso tempo terminou e, portanto, o episódio termina aqui. Muito obrigado. João. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado.